criança, era muito alegre, gostava muito de brincar, brincava demais, gostava de falar demais, ficar cantando em microfone. Então, quando eu era criança, eu era bastante ativa. Então, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que eu vivi com intensidade a minha infância. Depois o tempo passou, as responsabilidades começaram a vir, escola, atividades, decisões para o futuro em relação ao que ser quando eu crescer. Então muitas coisas começaram a passar pela minha mente, mas eu sempre fui muito indecisa em relação à profissão, em relação a estudo. Mas foi quando eu terminei o ensino médio que eu resolvi ir para a área da saúde, fazer o curso de técnico de enfermagem. E foi ali que eu fui descobrindo a minha paixão e meu amor, né, por essa área, por cuidar de pessoas. Quando eu estava com 16 anos de idade, eu estava frequentando uma denominação religiosa, que era a que a minha mãe frequentava. Ali eu tinha uma participação, eu fazia parte de um dos departamentos jovens da igreja. Só que nesse meio tempo, como eu estudei num colégio cristão e aprendi princípios cristãos, e um desses princípios era o valor da oração, as coisas que eu havia aprendido com as coisas que eu estava aprendendo estavam entrando em conflito. Então eu fiz uma oração para Deus e eu pedi para Deus me mostrar qual era a verdade que Ele tinha, qual era a verdade dele. E também pedi para Ele de presente uma Bíblia e o livro Um Grande Conflito, que era um livro muito falado na minha época de escola, entre os amigos. E eu pedi isso para Deus em oração, e essa oração era só entre eu e Deus, ninguém sabia desse pedido. Então eu pedi isso a Ele. O tempo passou, chegou a formatura, né, da escola, do colégio, e a minha grande surpresa foi que o presente que a escola deu naquele ano para os formandos foi justamente a Bíblia e o Grande Conflito. Então eu comecei a estudar a Bíblia e o livro, e ali eu fui aprendendo coisas que foram mudando a minha vida, transformando a minha vida. Num dos dias de culto, eu estava sozinha na igreja, cheguei muito cedo, e ali eu comecei a conversar com Deus e comparar todas as coisas que Ele estava me ensinando na Bíblia e no livro com tudo aquilo que eu estava vendo. Então ali num momento assim de muita emoção, muita alegria, né? Porque eu estava ali conversando com Deus, Ele já tinha respondido uma oração. Então agora eu estava ali conversando com Ele e eu ouvi a voz dele falando comigo que Ele tinha planos para a minha vida, que eu podia confiar nele, porque as decisões que eu tinha que tomar, por mais sérias que fossem, Ele estaria comigo, me dando forças e me ajudando a prosseguir, né, a seguir em frente. É muito interessante que Deus faz as coisas na hora certa, no tempo dele. Eu com 18 anos de idade foi quando eu resolvi entregar a minha vida para Ele. E com 18 anos de idade foi que eu fiz uma das maiores descobertas que pode ser para a vida de alguém. Que eu descobri que eu não fazia parte eu não nasci naquela família que eu achava ser a minha família. Eu descobri com 18 anos de idade que eu havia sido adotada quando bebê. Então foi um momento assim, não vou dizer que foi um momento difícil porque não foi, mas foi um momento muito diferente para mim. Um momento que eu entendi o que estava acontecendo, eu entendi o porquê de tudo aquilo estar acontecendo, eu entendi o porquê tudo que tinha acontecido na minha vida foi do jeito que foi, porquê que eu conheci Jesus naquela época. Então quando eu descobri que havia sido adotada com 18 anos de idade, eu entendi o amor de Deus na minha vida através do ato que aquela minha mãe fez para comigo de me adotar. Eu entregar a minha vida para Jesus naquela época me confortou, me deu paz, me deu tranquilidade e me ajudou a encarar a notícia da adoção com muito mais maturidade do que poderia ter sido se a notícia tivesse vindo para mim antes disso. Então, depois que eu me deparei com todas as verdades espirituais que Deus estava me mostrando na sua palavra, eu precisava tomar uma decisão. E essa decisão envolvia fidelidade a toda a vontade de Deus descrita na Bíblia, principalmente aos seus mandamentos. Então, como eu tinha uma profissão,
que não iria me possibilitar conseguir ser fiel assim plenamente, eu tomei a decisão de renunciar a essa profissão e colocar a minha vida nas mãos de Deus e deixar que Ele guiasse para aquilo que Ele quisesse que eu fizesse. Por mais que eu amasse a minha profissão de origem, eu escolhi não seguir mais nela para poder conseguir ser fiel a toda a vontade de Deus, principalmente aos seus mandamentos. Depois que eu saí da minha profissão, eu fiquei alguns meses ali trabalhando com algumas outras coisas. E depois de quase um ano, Deus ele me fez um chamado para estar na Rede Novo Tempo, né? Para estar aqui na Novo Tempo, levando a sua palavra através da comunicação. Demorou 22 anos porque antes eu não teria maturidade, talvez eu não teria condições espirituais de ajudar as pessoas. Eu cheguei na Novo Tempo, eu tinha pouco tempo ainda de experiência com Deus, mas nesses 6 anos já de trabalhos aqui, Deus foi me amadurecendo e graças a esse amadurecimento, hoje eu consigo atender as pessoas de uma forma que talvez eu não conseguiria atender antes. Então foram 22 anos Deus me preparando para um ministério que eu não tinha a menor noção do que seria. E hoje Ele tem me surpreendido cada vez mais com cada pessoa que eu atendo, com cada pessoa que eu respondo uma dúvida bíblica, eu faço um aconselhamento. É interessante que antes eu lidava com a saúde física do ser humano. E hoje Deus me trouxe aqui para lidar com a saúde espiritual. Então é gratificante poder todos os dias sair de casa e vir para cá, abrir a Bíblia com uma pessoa e dar um atendimento espiritual para ela e saber que esse atendimento espiritual pode transformar a vida dela e a vida da família dela. E o mais maravilhoso é que essa mensagem não transforma só o ouvinte, mas também transforma a cada um de nós aqui que a transmitimos de alguma forma por meio do nosso trabalho. Para mim, trabalhar na Novo Tempo é uma grande honra, é uma grande alegria, não dá nem para descrever porque foi um grande presente que Deus me deu. E hoje eu não sei o que seria de mim se eu não estivesse aqui, porque eu não me vejo fazendo outra coisa além disso que Deus me colocou para fazer aqui.